O cloner é um dos objetos mais interessantes e poderosos do cinema 4D. Ele está sobre o separador MoGraph e aqui temos a opção Cloner. O que é que o cloner nos permite? Permite-nos, como o nome indica, criar clones, ou seja, instantes do mesmo objeto. Na nossa cena temos apenas um cilindro e eu já então acrescentei o cloner. Temos de colocar o cilindro, filho do cloner, e imediatamente ele criou-nos então agora instantes do mesmo cilindro. Nos atributos do cloner, no separador objeto, nós temos um dos modos do cloner, que é o linear. E é isto que nós podemos ver na cena. Os instantes foram colocados de forma linear. E eu posso aumentar a contagem dessa mesma distribuição de instantes. Neste momento, por exemplo, tenho 29 instantes do mesmo objeto. O offset controla uma distância entre o início dessa mesma contagem. Este é o modo linear então do cloner. Há outros modos. Temos, por exemplo, o modo de radial. E, portanto, ele coloca-me assim, numa disposição radial, os mesmos instantes. Portanto, é muito parecido com o array que nós já vimos do segundo grupo de geradores. Claro que eu tenho muitas opções de personalização destes instantes radiais. Aqui temos a contagem, aqui temos até o raio. Posso, inclusive, mudar o plano para, em vez de XY, por exemplo, para XZ ou até ZY, e reparem, assim consigo este tipo de estruturas. Pronto, são apenas algumas possibilidades que o cloner me permite. Eu vou voltar ao seu modo original e agora vamos perceber um outro modo. E este, o caso, é do Grid Array. Isto permite-me criar grelhas a partir do objeto e dos seus instantes. Neste momento vou aumentar aqui a contagem para ser mais fácil de demonstrar. Neste caso temos 15 instantes. E aqui temos, em termos de 15 também, do ponto de vista da coordenada Y, e aqui temos da coordenada Z, mas neste aspecto não nos interessa criar, porque ele na prática ia criar agora outras grelhas com a mesma disposição. Isto pode ser também muito útil em muitas das cenas em que temos de construir instantes do mesmo objeto e permite-nos poupar muito tempo. Outro dos modos mais interessantes do cloner é o modo objeto. E para mais facilmente demonstrar o seu funcionamento, eu vou agora acrescentar duas esferas. A primeira e agora uma segunda. Na segunda vou diminuir o raio e já vão perceber para quê. O que eu quero agora é colocar esta segunda esfera à volta da principal e para isso vou então usar o modo objeto do cloner. Portanto, dentro do modo objeto vou agora colocar a minha segunda esfera. E reparem, imediatamente ele vai-me criar então clones dessa mesma esfera. Mas o que lhe falta dizer ainda ao objeto cloner é qual é o objeto que vai servir de colocação dos instantes. E é aí que eu vou pegar então neste objeto e vou ter que o levar para esta opção. Basta pegar e arrastar. Pronto. Viram que imediatamente a esfera principal começou a envolver as outras esferas, criando assim estruturas como a que nós vemos aqui. Como eu disse, o cloner é um dos objetos mais poderosos deste cinema 4D e, portanto, tem muitas opções de personalização que devemos explorar. Por exemplo, em relação à esfera, eu posso colocar que a distribuição é a partir da superfície e não colocação como ela está. E assim, reparem que o efeito fica muito diferente. E a partir do momento em que tenho a superfície, reparem que eu agora posso aumentar ou diminuir a quantidade de cloners que lá é colocado. Eu também posso acrescentar alterações, por exemplo, de escalas. Por exemplo, eu não quero tudo igual. E, portanto, é para aí que eu vou ter de acrescentar ainda um novo objeto. E aqui nos effectors eu quero criar então uma alteração. E essa alteração é através de um effector, por exemplo, de random, que em português é aleatório. Portanto, vou acrescentar este effector
ao nosso cloner. Reparem que ele está aqui, mas no effector, agora do cloner, já nos aparece aqui o random. Pronto, o próprio random tem muitas mais opções de personalização, é só para poderem ver até onde nós podemos ir. Há muita opção para que me permite ter então o objeto desejado. À partida, imediatamente, eu vou aqui sobre o parameter e já começo a ver que eu não quero o parâmetro posição. Reparem o que é que me está a fazer com o parâmetro posição. Está-me a colocar os meus clones fora da superfície da esfera principal. E eu não quero, por isso eu vou retirar o visto da posição. E agora sim, tenho aqui agora totalmente à volta da esfera. Posso acrescentar, porventura, alguma escala. Eu quero uma escala uniforme, mas se repararem, o que é que não faz uniforme? Permite-me fazer este tipo de soluções. Vou colocar novamente 0 e eu quero uma escala uniforme. E agora vou colocar pelo menos assim. E reparem que agora tenho um efeito de bolhas muito mais realista. Claro que posso aumentar, pedir para rotação, mas neste caso não faz qualquer sentido, visto tratarem-se de esferas. Posso ir aqui ao cloner principal para aumentar ou diminuir o número de subesferas. Neste caso, tenho mais uma vez de ir aqui ao objeto e aqui no count posso acrescentar ou diminuir. Pronto, este vídeo permitiu-nos perceber o enorme potencial do cloner. Eu sugiro à vontade para continuarem a experimentar as diferentes opções do cloner. No vídeo seguinte vamos fazer um pequeno exercício em que o cloner vai ser aplicado.